Então, pessoal, estamos aqui mais uma vez de volta, tá, para apresentar para vocês a nossa discussão do caso clínico. Na verdade, não foi uma discussão, foi uma defesa que a gente fez. O pessoal participou bastante, foi bem descontraído, nos divertimos nessa época de quarentena, né? A gente tem que se manter com a mente saudável e esse é um momento bastante salutar, bastante saudável para que a gente exercite a nossa memória e faça e dê continuação ao nosso trabalho, tá? Então, só colocar duas coisas para vocês. A primeira é que foi dito por mim lá durante a apresentação que o paciente tinha um overjet positivo, tá? Ele não tem um overjet positivo. E a segunda situação, deixar para vocês um desafio para aquele colega que quiser nos enviar um caso clínico para que a gente possa propor um planejamento e apresentar aqui no canal, a gente está se disponibilizando a fazer isso, tá bem? Como é que a gente procede? Como é que o colega pode proceder? Manda para nós a documentação via e-mail, tá bem? Com análise da discrepância de modelo, certo? Qual é o nosso e-mail? Nosso e-mail é ortoubra@gmail.com, tá bom? A gente vai aguardar e vai trabalhar em cima disso a partir de agora, tá bom? A gente fica, então, na expectativa aí de receber o seu caso para que a gente possa vir a fazer essa proposta de planejamento, tá certo? Vamos lá para o nosso caso clínico, tá? Aproveita aí e estuda e se diverte também, tá? Se cuida, fica em casa se puder. Valeu! Olá, pessoal, tudo bem? Então, aqui, mais uma vez, né, no nosso canal. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Flávio, e para aqueles que me conhecem, eu sou o Flávio, tá? Estou sobre a orientação aqui da nossa grande amiga, professora Ivana Ardengue Vargas, tá? Bom, o nosso seminário de hoje é um seminário que a gente já tinha anunciado ali antes da Páscoa, e a gente vai fazer uma apresentação de um caso clínico, certo? De uma menina que está terminando a sua fase de dentição mista, ok? Então, vamos adiante. Temos aqui um sumário, né, que a gente vai seguir essa orientação, tá? Esse sumário, ele está composto pela nossa introdução, que a gente vai fazer a seguir. Tinha previsto uma apresentação em alguns pontos do vídeo do Marcos Johnson, né, que é um grande ortodontista que trabalhou muito agora durante a quarentena e vem trabalhando ainda. Faremos a apresentação e análise crítica do caso e vamos trabalhar em cima, então, do nosso plano de tratamento, fazendo, na sequência, a conclusão do caso e alguns agradecimentos, tá bom? Então, vamos adiante. O que a gente tem aqui de introdução, né? Nós temos aqui, chamei o meu filhote aqui, o Guilherme, né, para contar uma história para nós. E hoje tem que ser um momento divertido, né, pessoal? Que, na verdade, a gente vem passando por momentos bem difíceis aí na quarentena. Então, vamos tentar fazer uma apresentação bem descontraída, vamos se divertir e vamos aprender também, né? E vamos trabalhar com aquilo que a gente gosta, que é a nossa área da ortodontia, tá? Então, eu chamei ele aqui para me ajudar a contar essa história aqui, né, para vocês, com os personagens da ortodontia, tá bem? Vamos lá, então. Criança, né, sempre andando para lá e para cá, fazendo esses movimentos bruscos. Então, era uma vez um curso de odontologia, localizado em Canoas, que iniciou uma aula, né, com a professora Ivana Vargas, que eu já sinalizei o nome dela aqui. E, de repente, ela resolveu, então, chamar, né, um amigo dela, muito próximo, que é o nosso amigo ali, o professor Angel, tá? E, de pronto, já ele chegando na sala de aula, perguntou, e aí, professor Ivana, cadê a gurizada, né, no jeito dele, cadê a turma? E aí ela resolveu fazer, então, uma grande colocação para ele, colocando ali, professor Angel, dá uma olhadinha para trás, por favor, tá? E aí, então, ele foi lá e olhou e começou a surgir a nossa turma. Tá? Então, tá aí a nossa turma, né, com todos os representantes. Espero não ter esquecido de ninguém, mas acredito que está todo mundo aqui. E a professora Ivana, né, conversando ali com o Angel. Então, essa foi a grande situação que aconteceu agora há poucos dias. A gente tinha que trazer esse momento para vocês. Tá?
E a professora Dani ali com aquele chimarrão excelente dela, tá? Sem mais detalhes, vamos à frente. Joia, então, pessoal, aqui nós temos a nossa apresentação da nossa paciente, tá? Gostaria de chamar a atenção de vocês aqui em relação à idade dela, tá? Eu já falei que é uma menina, né? A idade dela e essa questão aqui da queixa principal, dentes tortos, né? Essa foi a queixa que a mãe trouxe, enfim, a gente ouve muito isso na clínica do dia a dia, tá? Então vamos lá, esse é o caso que vocês já conhecem, essa é a menina, né, que a gente já deixou lá no canal, para vocês já avaliarem previamente o caso, tá? E aqui ela sorrindo, tá bem? Mais uma vez o caso aqui, que a gente está apresentando para vocês, essa parte já estava lá no canal, né? Essa falta de engrenamento, de cúspide à meia, vocês já começam a ver alguns detalhes importantes aqui que hoje a gente vai precisar falar, né? A inclinação desses dentes anteriores também, essa relação antero-posterior que a gente faz a verificação principal ali pela relação molar, né? Aqui, nessa imagem frontal, a gente vê também já a disposição dos dentes no arco dentário, esse apinhamento anterior, enfim, é o que a gente vai observando rapidamente nessas fotografias que estão sendo colocadas, tá? Aqui a fotografia oclusal, né, que a gente já apresentou lá para vocês, tá? Para que vocês possam, então, ter esse momento de reflexão, de análise e averiguar realmente quais são as situações que o paciente vem nos trazendo, tá? E aqui nós, no nosso negatoscópio, melhor dizendo, né, a gente tem as radiografias, a gente já começa a fazer uma pequena análise dessa disposição do segundo e do terceiro molar da arcada superior do lado direito, aqui no 17 e no 18. Parece que esse 18 aqui já tem um certo apinhamento aqui, ou uma certa retenção no segundo molar, né? Isso não está bem explicado nessa radiografia. E a gente começa a ver também um detalhe importante aqui, que é a erupção ainda do dente 35, que não está totalmente erupcionado. Tá? Então, são algumas coisas que chamam a atenção nessa radiografia. Certamente, né, vocês teriam outras coisas para falar, que a gente também vai comentar mais adiante. Tá? Temos ainda a nossa radiografia de teleperfil, né, que é uma excelente radiografia para ver outras coisas. Né? E aqui eu chamo já a atenção essa questão do paciente, né, estar apresentando essa tendência vertical. Tá? E aqui chegou o nosso momento do quiz, né? Então, o momento do quiz, eu vou trocar de tela e a gente vai voltar para a nossa tela lá do Mentimeter, que eu gostaria que vocês me acompanhassem, tá? Então, eu vou chamar ela aqui, eu vou ter que parar de compartilhar essa tela e irei compartilhar outra tela, tá? Eu dei um pause aqui, tá, pessoal? Eu vou para outra tela agora. Então, vamos lá. Compartilhar a outra tela. Flávio, Então, oi. eu abri o Meet no meu celular, pode ser? Pode ser, sem problema. Tá? Tá, eu acredito que voltou a gravação, depois eu faço algumas edições. Então, se vocês quiserem entrar lá no Mentimeter, lá no Mente, tá? No mente.com, e já responder o nosso quiz, né? Que alguns já responderam, seria bem interessante em relação a isso que a gente vem colocando aqui para vocês, né? Qual item da documentação ortodôntica você considera mais importante, né? Talvez até vocês considerem mais itens aqui, mas a ideia é justamente que a gente escolha um nesse momento apenas, tá? Depois a gente vai trabalhar muito em cima disso também. Tá? Então, aí a gente está vendo o quanto o pessoal está respondendo, né, em relação às radiografias, a imagem da face de teleperfil, os próprios modelos. A gente tem um empate técnico aqui, já está mudando de novo, né? Essa coisa
da escolha, que bom que isso está acontecendo, né? E aí a gente já está vendo que está em evidência aqui essa fotografia ou essa imagem de perfil da paciente, né? Que é uma imagem muito importante para nós nesse momento, tá? Então eu vou voltar a compartilhar com vocês o caso agora, tá bem? Para que a gente possa dar continuidade à nossa apresentação. Tá? Então, vamos lá. Aquele foi o nosso quiz que vocês viram então, né? Que foi ali vencida a questão da imagem da menina de perfil, é uma imagem importante. E eu lembro sempre dos professores colocando muito isso para nós, né? Que o perfil cadencia muito o tratamento ortodôntico atualmente. E é para a gente ter muita atenção em relação ao que está acontecendo no perfil da paciente, tá? Então, aqui só para colocar para vocês, né? A gente não vai apresentar o vídeo do professor Marcos, na verdade é só uma reflexão que ele faz aqui bastante importante sobre planejamento, que é uma coisa muito batida no nosso curso, né? Que, na verdade, hoje o grande norte não é mais o que pensar, né? Os professores colocam para nós muito essa situação de como pensar, justamente essa é esse nosso balizador para que a gente chegue lá no nosso final do nosso tratamento com o resultado bastante esperado, tá? Então tá aqui a referência do vídeo, se alguém quiser dar uma olhada depois, fiquem à vontade, tá bem? E aí a gente começa a perceber alguma coisa, né? E a gente precisa trabalhar algumas coisas introdutórias em relação ao nosso caso também. Quando a gente olha uma boca, né, a gente tem que ter um olhar diferente em cima dessa boca, em cima dessa dentição, em cima dessa disposição dentária nestes arcos, tanto no arco superior quanto no arco inferior. Então a gente está vendo essa imagem aqui, uma imagem bastante, digamos assim, sem nitidez, sem influência, sem sal, né? Então a gente começa a avaliar o que mais, ou que situações eu preciso ainda perceber nessa paciente, né, para a gente contextualizar ela e ver ela dentro de uma apresentação mais relacionada ao seu rosto como um todo. Vejam que só de a gente colocar uma cor, né, na imagem já muda um pouco a nossa visualização. E isso é a visualização das pessoas, do próprio paciente, das pessoas que estão olhando para esse paciente também. Então, esse contexto, né, da cor, da onde está inserida essa boca, ela é bem importante. Bom, a gente trabalha um pouquinho mais já com outras partes da face, né, do rosto, o mento, a própria bochecha do paciente, como é que essa paciente se trata em relação à sua autoestima, como é que ela percebe a sua autoestima, né? Mas parece que tem alguma coisa ainda que não está legal. E aí eu trago a questão dos olhos, né? Essa questão do olhar da pessoa. Então a gente vai vendo o conjunto de situações que vai nos dando, na verdade, uma apreensão e uma compreensão do sorriso dessa pessoa, tá? E aí a gente segue, né, na evolução da montagem desse nosso personagem aqui, ortodôntico, um personagem bastante importante até, por sinal, que depois a gente vai detectar quem é essa pessoa. E aí aqui a gente já começa a ver, né, essa disposição dentária de uma outra maneira. A gente vê o conjunto da face unida aos olhos, com um brilho, com uma certa maquiagem, com uma apresentação diferente, uma felicidade exposta nessa face, né? E aí a gente tem o produto final. Opa, realmente a gente precisa trabalhar muitas questões ortodônticas para contribuir com essa aparência dessa pessoa, né? Que na verdade a felicidade dela vem de dentro, ela não está exposta externamente, mas sim está vindo do seu interior, tá? E obviamente o tratamento ortodôntico ele contribui com essa felicidade interna e externa, talvez mais internamente do que externamente propriamente dito, em nossa percepção, né? E na percepção de muitos também. E continuando, então, o nosso caso, depois dessa explanação, a gente vê, né, o quanto é importante a gente trabalhar com alguns dados iniciais que vocês devem ter percebido que essa paciente precisa passar por uma clínica geral primeiro, né? Ela tem dentes cariados, então foi essa a primeira percepção que a gente colocou em relação ao caso apresentado,
tá? Então, vamos analisar agora de frente, né, essa imagem ou essa fotografia frontal, tá? Então, primeiramente, a gente vê a simetria entre o lado direito e o lado esquerdo, parece ter uma boa simetria essa paciente. E aí a gente passa para os terços faciais, né? Parecem estar simétricos também, o terço superior, o terço médio, o terço inferior. Esse terço inferior, ele nos deixa algumas dúvidas, ele traz uma certa angústia para nós, mas aparentemente, para esse momento, ele parece estar simétrico com os demais terços da face, né? E o selamento labial parece um selamento forçado, né? Realmente fazer uma fotografia ou tirar uma fotografia nessa ambiência também não é tão simples assim, tá? Mas aqui nesse momento a gente tem que avaliar a ferramenta ou na verdade aquilo que a gente tem, tá? E usar as nossas ferramentas, tá? Vamos adiante, então a gente já começa a fazer uma análise então da fotografia de perfil, né? A gente olha esse perfil, ele parece ser um perfil um pouco convexo, né, ou convexo, o nariz dela também é um nariz um pouquinho grande em relação à face, essa é a percepção que a gente teve no primeiro momento. O ângulo nasolabial, né, o superior, ele parece estar mais aberto do que aquilo que a gente gostaria de ver, né, pensando naquela imagem anterior que a gente viu, tá? O lábio inferior também ali, aquela angulação do lábio mento, né, parece estar um pouquinho mais aberta, né, que dá uma sensação boa também, ou dá uma visualização boa do lábio inferior, um lábio mais preenchido, e a gente começa também a perceber que o lábio superior ele não está tão preenchido, digamos assim, quanto o lábio inferior, tá? O mento bastante definido, e aí segue, né? Alinhamento cervical também bastante definida, que isso para nós traz assim uma felicidade bastante grande, que isso vai ajudar bastante na condução do nosso caso, tá? Essa fotografia de frente, então, aqui ela é bastante importante, né, em relação ao nosso diagnóstico, e a gente começa a ver essa questão do sorriso não ser aquele sorriso agradável da forma que a gente gostaria de ver, né, e por isso o paciente está nos procurando, né, a simetria, não tem uma simetria da padrão que a gente considera, tá? E a gente começa também a ver essa questão da linha de sorriso, né? Uma linha de sorriso aqui relativamente dentro do seu padrão, tá? Não é uma linha de sorriso alta, não está aparecendo muito tecido gengival, e não é uma linha de sorriso baixa, com poucos dentes ou poucas faces, ou pouca região da face aqui dos dentes anteriores aparecendo. Ela parece estar dentro de uma normalidade para essa paciente, tá? Vejam o que essa linha vertical nos ajuda a ver essas questões de assimetria, né? Nós temos aqui agora a fotografia intrabucal, onde a gente vê que a paciente está na dentição mista ainda, né? No segundo período transitório, porque ela ainda tem um dente descido a ser perdido, ou a ser esfoliado, melhor dizendo, tá? Ela apresenta, a princípio, uma sobremordida em torno de 40%, né? Alguns podem avaliar um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas é importante salientar que ela existe uma sobremordida, né, além daquele normal. Um overjet também de 3 milímetros, a gente não vê muito nessa imagem, mas a gente pode, né, dizer para vocês, dentro de uma avaliação que a gente fez dos modelos, ela tem um certo overjet, tá? A curva de SPI, né, a gente vai ver na fotografia adiante, tá? E uma classificação de ângulo, que ela tem uma classificação classe 2, né, divisão primeira, e relação canino classe 2 também, tá? Então, a gente começa a perceber algumas coisas bem importantes aqui nessas imagens, tá? A linha média superior, ela está coincidente com o centro da face, e a linha média inferior também está coincidente com o centro da face, tá? Então, a gente consegue ver nessa nossa linha vertical escurecida exatamente isso que foi comentado, tá? Então, aqui fica melhor a gente analisar essa discrepância, digamos assim, antero-superior, né? Então, vamos lá. Vamos começar pela questão da classe 2 de molar, perdão, tá? Então, a gente vê ali o quanto o dente superior, o primeiro molar superior, né, o dente 16, né, está colocado numa posição mais anterior do que o molar inferior, tá? Aqui dá para a gente dizer que ela está praticamente em meia classe 2, né? Já a relação canino também,
né, uma relação classe 2, tá? A linha vermelha nos aponta aonde deveria estar sendo, né, ocluído, ou a oclusão do canino deveria estar se encaixando com os dentes inferiores, tá? Então, aqui a gente vê bem essa questão do paciente ser classe 2, né? Já do lado esquerdo, a gente começa também a ver essa situação da classe 2 de molar, tá? Que uma classe 2 completa, já cúspide mesovestibular do primeiro molar superior, né? Tendo uma posição mais anterior que do lado direito, tá? Essa aqui, do dente 26. E a linha rosa aqui nos mostra onde essa cúspide mesovestibular deveria estar ocluindo sobre essa região aqui, ou essa face vestibular do primeiro molar inferior nesse seu sulco vestibular, tá? Então, a gente vai para a relação canino, também uma relação classe 2, né? A gente vê que está mais projetado esse canino no sentido antero-posterior daquela oclusão que a gente estudou e vê e vai buscar como normalidade para os pacientes, tá? Bom, aqui também a gente tem uma situação bastante importante nessa fotografia da arcada superior, tá? A gente começa já a visualizar essa relação ou essa distância intercanina, né? A mensuração dela foi de 31 milímetros, tá? Agora, a distância intermolar também, e aí pode ser padronizado tanto pela cúspide mesovestibular ou a cúspide mesio-palatino do molar, tá? Para que a gente possa padronizar isso e avaliar no futuro próximo se isso vai mudar ou não. A gente tem 46 centímetros. A forma da arcada, né, é uma forma trapezoidal, e aí a gente traz essa conformação e essa arquitetura para que a gente possa interpretar uma forma mais adequada e mais didática para que as pessoas possam ver, tá? Então a gente vai vendo assim o quanto, né, a gente precisa ir trabalhando e interpretando esse diagnóstico para que a gente possa depois propor o nosso tratamento. É justamente da onde eu venho e aonde eu quero chegar, né? E muitas vezes as pessoas falam assim: "Ah, eu quero ver uma aula de finalização, preciso de aula de finalização, eu estou um pouco fraco em finalização". A finalização ela começa no planejamento. Então, se eu planejar bem, eu vou finalizar bem também, né? Então, acho que isso é por isso que é importante a gente, digamos assim, bater e massificar aqui no nosso planejamento. E aí, previamente o planejamento, o diagnóstico, obviamente, tá? Aqui a gente traz, então, a arcada inferior, a distância intercanina também, tá? A distância intermolar, tá? Que vocês podem ver aí, em torno de 40 milímetros, a distância intermolar. A forma das arcadas, essa arcada é importante também a gente trabalhar, como é que está a forma dessa arcada, vamos desenhando ela aqui para ficar didaticamente mais fácil da gente ver, tá? Então a gente vê aí basicamente uma parábola nessa arcada, tá? Que vai nos ajudar na condução do nosso tratamento, tá bem? Vejam que a gente praticamente vê aquele desenho, né, que a gente fez lá, aquela confecção das nossas cartas lá com a professora Daniela, que ela nos deu essa aula, tá? Bem a forma de parábola, então. Aqui eu não vou massificar vocês, perdão, tá? Mas eu trago as discrepâncias de modelo, né? Eu chamo a atenção para -3 na arcada superior, que a gente já vai prevendo isso em relação àquele apinhamento que o paciente vinha apresentando, tá? Temos as radiografias periapicais dos dentes anteriores, nenhum sinal de anormalidade, né? Só a gente já começa a confirmar os apinhamentos, tá bem? E a gente chama agora a nossa radiografia, ou a parte da radiografia digital, né? Das interproximais, para que a gente possa avaliar justamente essa condição, perdão, clínica, né? Que a gente já vinha percebendo lá nas imagens fotográficas, e a gente vê esse molar aqui inferior com cárie, necessitando então de uma abordagem aqui cirúrgica restauradora, tá? E aqui nesse cantinho, né, todos os professores de radiologia falam que a gente não avalia cantinho da radiografia, mas eu chamo a atenção para vocês daquele pré-molar que ainda estava em erupção e a gente já consegue ver um segmentozinho dele ali, tá? Então vamos chamar a nossa radiografia panorâmica agora. Essa radiografia é importante também, que a gente já vinha comentando algumas coisas, tá? Em relação à disposição dos segundo e terceiros molares, a disposição do próprio pré-molar, e agora a gente vai estudar
e vai chamar ele por um detalhe maior, e aí eu quero que vocês, ou gostaria, melhor dizendo, que vocês prestassem bem atenção nessa fase de formação da raiz, para eu já começar a pensar se eu vou, num futuro próximo, extrair esse dente descido, vou mandar para o nosso colega extrair ou não, né? Qual é a fase ou estagiamento de nola que ele apresenta. E aqui ele está numa fase bem de transição, né? Eu trago aqui para vocês o 7, o 8 e 9. Essa é uma fotografia que está lá no livro do Flávio Velino, tá? E para mim, aqui na minha avaliação, né, ela está numa transição do 7 para o 8, tá? Ela não chegou no 9 ainda. E não está totalmente no 7 e não está totalmente no 8. Tá? Ela está numa fase de transição. Está faltando algum segmento de formação aqui da raiz, tá? Para ficar naqueles 2/3 de raiz formada, que é o momento indicado, então, para fazer uma extração e esse dente permanente começar o seu processo eruptivo. Tá? Então, deixo aqui só essa discussão importante do extrai ou não extrai, para que a gente possa trabalhar bem depois num segundo momento, que é a nossa discussão. Então, continuando aqui com o nosso negatoscópio, a gente começa a avaliar a nossa radiografia de teleperifil. Tá? Eu não vou massificar aqui vocês em relação à análise, né, cefalométrica, tá? Mas vou trazer alguns pontos importantes para que a gente possa discutir. Tá? E uns pontos importantes aqui que eu trago é justamente esse padrão esquelético, né? O nosso ângulo SNA é um ângulo que está aquém daquele ângulo padronizado, né, de 82 graus. O SNB também está menor. O nosso ANB de 3 graus, a gente já começa, então, a fazer uma pequena interpretação da condição ou do padrão esquelético desse paciente. E o SND 70. Então, a gente tem nesse paciente uma retrusão de maxila e uma retrusão de mandíbula também, avaliando cefalometricamente, digamos assim. Tá? Nessa outra imagem aqui, também trago para vocês essa situação da cefalometria e chamo a atenção aqui para essa situação e essa angulação ou essa inclinação do incisivo superior, tá? Que ele tem uma inclinação de 13 graus, né? Que ele deveria ter de 22. Então, ele está palatinizado, esse dente. Parece que ele está pedindo um torque positivo, né? Para correção dessa inclinação dele. Essa é uma coisa que a gente já começa a pensar aqui na cefalometria. E a mesma coisa acontece com o incisivo inferior, ó. Ele tem uma inclinação de 18 graus e a padrão dele é de 25. Então, ele já pede, num sentido de fazer um torque vestibular dessa coroa. Então, é importante que a gente já vá interpretando dessa maneira, e aqui eu chamo a atenção para esses 2 pontos principalmente, tá? Que são pontos que a gente vai avaliar mais adiante. Nessa outra imagem cefalométrica, tá? Eu vou chamar a atenção aqui de vocês, justamente também para essa questão do paciente, né, estar se comportando como um paciente vertical, tá? E a gente vê aqui o eixo Y dele, um eixo Y bastante evoluído, né, de 76 graus, sendo o seu de normalidade aqui em torno dos 60 graus. Tá? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que gravar bastante também e pensar que a referência do eixo Y é em torno de 60 graus. Se nós ficarmos com isso na cabeça e sairmos com essa métrica daqui hoje, vai ser excelente, porque eu não vou precisar mais consultar bibliografia nenhuma, a minha cabeça, a minha, né, inteligência natural, não artificial, vai ser o meu ponto de consulta. Tá? Então, vamos adiante. Aqui a gente já começa a defender não, pode ser defender mesmo, né? Vamos defender aqui um sumário diagnóstico. O que vocês acham? Vamos defender? Vamos defender, então. Então, vamos lá. Na nossa avaliação, né, o paciente classe 2 dentária, classe 1 esquelética, a gente vai passar as fotografias novamente, para vocês verem, tá? Só um resumão aqui. Um leve desvio da linha média para a esquerda, tá? Sobremordida acentuada, incisivos centrais superiores palatinizados, incisivos inferiores também, né, como a gente falou, pedindo, parece um torque vestibular, então eles estão lingualizados, e uma discrepância de modelo da arcada superior negativa em torno de 3 milímetros. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos começar a fazer outra defesa aqui agora. Vamos chamar assim, vamos defender isso aqui.
Vamos defender a nossa tese aqui em relação ao que nós vamos fazer com esse paciente. Tá? Padrão dentário, os incisivos, então, palatinizados, né? E a gente vai, através do alinhamento e nivelamento, eles já vão, então, ter uma pequena projeção vestibular, né? Não, dependendo da situação, pode ser até uma projeção vestibular satisfatória para aquilo que a gente vem trabalhando, tá? O molar em classe 2, que a gente já viu, né? Para poder fazer essa correção, tá? A gente já tem aqui uma coisa bastante importante, ó, que é o giro desse dente aqui do 35, ou melhor, do 45, né? Um dente que está girado, aqui está errado, desculpa, é o 45, tá? Para que a gente possa ir corrigindo, digamos assim, essa classe 2 para esse momento. Tá? Ele está ocupando um espaço mesovestibular ali maior do que deveria estar. Tá? Depois nós temos um perímetro do arco também, né, de -3, que a gente já vai corrigir com essa expansão. Tá? E esse paciente oligocefálico aqui, entre aspas, né, é um paciente que parece que tem um comprimento do terço inferior da face aumentado, mas ele parece um comprimento falso, parece que essa mandíbula está sendo travada aqui por esses dentes, né, por essa oclusão aqui, não está deixando com que essa mandíbula faça uma rotação no sentido anti-horário e venha corrigir, né, essa situação de verticalização do paciente. Então, a gente fazendo essa projeção dos incisivos aqui já vai nos dar um overjet maior e vai nos dar essa possibilidade de fazer essa verticalização e vendo mais adiante se há uma necessidade maior de fazer uma outra manobra para correção, tá? Então, vamos adiante. Temos mais uma imagem aqui, que é justamente do dente 45, né, que eu acabei digitando, me enganando ali na digitação, é o dente 45. Vejam o quanto ele está girado e o quanto ele está ocupando esse espaço mesiodistal aqui, né, para correção dessa relação antero-posterior, tá? Aqui é a imagem da arcada inferior, né, para a gente ver justamente isso daqui, ó. Eu posso usar esse espaço livre de Nance aqui para trabalhar? Posso usar. Né? Eu devo até usar, porque esse paciente, como é um paciente classe 2, no momento que esse paciente perder esse dente e eu perca essa ancoragem do molar, eu vou transformar esse paciente em classe 2 de molar em classe 1, que é o meu desejado para esse momento. Tá? Então, eu chamo a atenção aqui justamente nisso. Né? Que esse espaço livre de Nance aqui, ele é importante para já começar a correção nesse sentido antero-posterior, tá? Nessa relação sagital também antero-posterior. Vamos adiante, vamos continuar nossa defesa aqui, então, em relação à expansão rápida da maxila, também é um momento bem importante da gente trabalhar, tá? Para corrigir esse corredor bucal. Vejam que o paciente tem um corredor bucal um pouco mais escurecido, né? E ele tem esses dentes um pouquinho palatinizados também. Eu posso fazer uma projeção vestibular e aumentar essa dimensão transversa aqui para melhorar essa questão do corredor bucal, tá? Em relação aos problemas sobre mordida, melhor dizendo, né? A gente pode fazer uma intrusão de incisivo superior e de inferior também, é uma opção que a gente tem. E uma outra opção que vai acontecer naturalmente é justamente a correção da curva de SPI, né? Porque esse paciente ele tem uma curva de SPI um pouquinho mais acentuada, que já vai dar uma melhorada e vai caminhar para o lado da correção desse problema vertical, tá? Então, com o giro do 45 e a distalização de molar ali, a gente pode fazer essa correção da classe 2, tá? Ou melhor, mesialização do molar, né? Desculpa. Então, no momento que eu perder esse molar descido, eu ocupar esse espaço livre de Nance com a migração do molar no sentido mesial, eu vou estar já corrigindo, né, essa classe 2 aqui que eu estou vendo do lado esquerdo, tá? E do lado direito, a gente viu da questão do giro do dente 45 que vai nos ajudar, tá? Então, aqui mais uma vez ele, né, que vai corrigir, sendo corrigido esse giro aqui, vai melhorar essa relação antero-posterior. Ou póstero-anterior, ou relação sagital, também antero-posterior.
Tá? Uma discussão rápida em relação à expansão da maxila. Aqui a gente traz uma imagem do livro do Profit, né, que fala essa situação. Bom, se eu expandir, se eu expandir, fazer uma expansão rápida da maxila, eu vou aumentar essa situação de verticalização do paciente. Bom, vou de certa forma aumentar, mas ela é passageira. É o que a literatura nos mostra, né? Então, tá aqui, ó. Apesar de alguns estudos terem relatado o aumento na altura facial vertical com a expansão da maxila, há evidências a longo prazo indica que essa mudança é transitória. Então, a gente pode trabalhar de maneira tranquila na expansão rápida da maxila ali para poder melhorar essa relação transversa. E eu já faço só uma pequena comparação com esse outro caso, né? E para a gente discutir esse outro caso, é um caso diferente, né? É um caso de um paciente que tem uma deficiência transversa muito maior do que esse caso que a gente está mostrando, tá? E é um paciente com deficiência de crescimento de maxila também, antero-posterior, tá? A gente pode discutir esse outro caso num outro momento, mas eu só trago para fazer essa comparação em função dessa coisa, ou dessa indicação, melhor dizendo, né? Da expansão rápida da maxila, tá? Aqui tem o artigo, a referência, né, que o Profit trouxe lá, e ele traz aqui justamente a conclusão, né, que essa diferença, né, ela não foi clinicamente significante. Então, do trabalho que eles realizaram com essa expansão rápida da maxila, né, avaliando essa expansão, não traz uma diferença clínica relevante em relação a essa abertura da mordida e tornando daí, na verdade, esse paciente mais vertical, tá? Então, o que eu tenho que observar? Objetivos do meu tratamento aqui, né? Relação transversa, verticalmente corrigir esse overbite acentuado e corrigir a relação classe 2 de molar e de canino. Tá? Um resumão de tudo, digamos assim, poderia colocar nesse sentido. Aqui a gente já vai caminhando para a nossa finalização e trabalhando muito a questão do planejamento final. Tá? Então, eu vou trabalhar aqui mais algumas coisas específicas, tá? Nossos professores pedem para a gente colocar o passo a passo, mas eu vou colocar de forma mais resumida aqui, para a gente não se estender, né? Tirando um pouquinho essa parte mais de bandagem, moldagem de transferência, enfim, mas a importância da expansão rápida da maxila com o seu padrão, né? Com a sua ativação padrão dos 4 quartos de volta, né? Inicialmente, depois 1/4 de volta 2 vezes ao dia, e cuidar essa sobremordida e cuidar também para não haver uma expansão em demasia, né? E chegar esse paciente a uma oclusão de Brode, né? Que é aquela relação, né, de trespasse dos dentes superiores em relação aos inferiores para vestibular, tá? Vamos usar então a nossa indicação, a nossa prescrição é de Wise, vamos fazer o alinhamento e nivelamento com toda essa sequência de fio ou não, dependendo da evolução do paciente. A mesma coisa serve para o sequenciamento dos fios de aço, tá? Não sei se, de repente, a gente não vai precisar usar o 14, vai partir do 18 de NIT até mesmo para o 16 de aço, ou para o 18 de aço, isso acontece muito na clínica, tá? Mas eu coloquei aqui só para a gente ter uma ideia do sequenciamento, né? E a gente é permitido essas alterações em função do que o paciente está nos apresentando. Vamos corrigir essa linha média superior, tá? E vamos também fazer a correção da classe 2 dentária, tá? Deixei aqui também com uma opção final, talvez sim, talvez não, utilizar o arco retangular, tá? Para corrigir, então, os torques vestibulares que a gente já vinha comentando anteriormente com vocês. Eu só gostaria de chamar a atenção de vocês aqui também, essa situação aqui, ó, né, que a gente já ouviu até e viu em alguns vídeos no YouTube, que agora na quarentena a gente está seguindo muito as pessoas e vendo isso, né? Tem aquela expressão que tem uma similaridade aqui com costela bovina, né, das raízes, ou quanto essas raízes, na verdade, elas estão vestibularizadas ali, saindo do arco dentário, digamos assim, né, sendo projetadas para vestibular, e a gente corrigindo o torque desses dentes, a inclinação desses dentes, essa raiz já vai tomar uma posição melhor no arco dentário. Tá? Então, a gente também tem que observar essa questão dessa projeção das raízes no arco inferior. Tá?
Tá muito cansativo aí, pessoal. Vou tomar uma aguinha aqui para dar uma relaxada, tá? Rapidinho. Vocês vão observando aí o que eu programei, o que eu vou defender agora para a arcada inferior. Não está aparecendo minha imagem ali, mas depois eu volto com ela, tá? Não tem problema. Na arcada inferior, a gente vai fazer, então, o nosso alinhamento no nivelamento, tá? A ideia aqui seria perder a ancoragem do 36 para corrigir a classe 2 dentária, né? Do lado esquerdo do paciente. Seguindo o alinhamento e nivelamento com os fios de aço. Deixei aqui também como uma opção, talvez. Acredito que nessa fase, para esse paciente, a gente não vai precisar fazer algum stripping, tá? Mas se for necessário, já está aqui a indicação. E a utilização de elásticos em cadeia também, né? E a própria relação de intercuspidação, se for o caso, eu vou programar e vou fazer o ajuste conforme a necessidade, que geralmente acaba acontecendo de envolver os caninos superiores, os caninos inferiores, e o primeiro premolar inferior, que é aquela forma de elástico triangular, tá? Isso se for o caso, obviamente. A gente não está colocando isso como uma obrigatoriedade que vai acontecer nesse caso, tá? Bom, chegando ao final, então, a gente tem uma previsão aqui de 36 meses. Será que é 36 meses? Não, né? Eu acho que a gente não vai atingir todo esse tempo, não vai precisar de todo esse tempo, né? E de 3 anos de tratamento dessa paciente, para que ela atinja aquela oclusão que a gente está esperando lá no final, uma boa relação molar, uma boa relação canino, uma boa intercuspidação entre os arcos também, entre os dentes do arco superior e o arco inferior. Tá? Então, deixei com uma interrogação aqui. E, claro, a gente tem que lembrar também da participação, né, da assiduidade desse binômio mãe e filha nas consultas, que isso também vai influenciar no tempo de tratamento. Não só o nosso planejamento, as nossas estratégias de abordagem e das mecânicas, mas o comparecimento do paciente nas consultas também é importante, tá bom? E aí, então, finalizando, eu queria estar vendo a face agora, a expressão da professora Ivana, né? E aí, professor Nakamura, eu não vou comentar isso, tá? Mas eu coloquei aqui que é um dos amores da professora Ivana, e pensando em época de quarentena, professora Ivana, tomara que a gente volte e tu consiga voltar a esse momento, né? De fazer o teu hobby aí, aqui mais uma vez, né? No teu hobby. E eu convido todos vocês a fazer um brinde com a nossa professora Ivana, que lá no início da aula, ela abriu a aula, né, chamando o nosso pai da ortodontia, que é o Edward Engel, e sempre ela está batendo um papo com ele, né, professora Ivana? E eu fico até enciumado de ti, porque eu não consigo conversar com ele, né, mas ao mesmo tempo eu consigo conversar contigo. Então eu fico feliz nesse sentido de poder contribuir, tá? Só dizer para vocês, pessoal, que amo muito vocês, tá? Espero que vocês tenham curtido aí a nossa apresentação e ficamos aí à disposição para um outro momento a gente fazer a discussão, tá? O meu muito obrigado. Olá, Flávio. Nós é que temos que agradecer, né? Agradeço o carinho, mas eu digo